aprofundar conhecimentos, mas é uma obrigação para nós estudarmos isso, porque nesses estágios é que nós reconhecemos e percebemos a alma, o espírito que está encarnado em nós. Tivemos várias obras escritas pelos pesquisadores do século XIX falando sobre isso. Nós tivemos Albert de Rojas, nós tivemos outros eminentes pesquisadores que trouxeram esses processos para que nós pudéssemos compreender, falando para nós da existência desses processos. E toda vez que nós vamos dormir, nós entramos, dependendo do estágio que nós tivermos, nós vamos entrar em estado de catalepsia ou letargia. Vai falar assim, você está louco, né? Pode ser isso. Alguém aqui já saiu, percebeu que saiu do corpo e quando voltou não conseguiu encontrar, achou que tinha morrido? Quem já aconteceu isso, levanta a mão. Você foi dormir, Jorge, você saiu do corpo, parece que você, quando volta, você fica preso, você olha, pelo menos comigo aconteceu, de eu estar no teto da minha casa, na parte de cima, quando eu olhava para baixo, meu corpo estava lá. Eu falei, meu Deus do céu, desencarnei. E eu olhava, e quando eu retornei para o corpo, não encaixa. Dá aquela sensação de prisão, o corpo não se movimenta, né? O corpo parece que fica enrijecido, e você não consegue nem ir para lá e nem ir para cá. Esse estágio é o estágio cataléptico. Né? Esse estágio de você não conseguir fazer essa movimentação é o estágio cataléptico, nós chamamos. Catalepsia projetiva, chama. Mas, poxa, meu corpo estava dormindo. Quem é que ficou fora do meu corpo? Não é? Se o meu corpo estava deitado e eu estava no teto, significa que eu tenho um outro corpo. E que todos nós temos um outro corpo relacionado a esse corpo nosso. Os pesquisadores antigos falavam que muitas vezes eles analisavam as pessoas, principalmente aquelas pessoas que perdiam o braço, não é? Um acidente, qualquer coisa, o braço tinha que ser amputado. Muitas vezes a pessoa chegava para conversar com o médico e reclamava que os dedos, a palma da mão coçava muito. E ele ficava encafifado. Mas como? Você não tem mão, você não tem antebraço, você não tem mão, como que a sua mão pode coçar? Mas eu sinto muita coceira nesse antebraço. É como se eu ainda tivesse com esse membro. Na perna, a mesma coisa. Em psicologia, vou chamar de membro fantasma, ou órgão fantasma, dependendo do ponto que você perdeu. Alguns vão ter, as pessoas que têm paralisia, às vezes de um lado só do corpo, elas têm um lado paralisado, porém elas não veem esse lado como paralisado. Elas veem o lado, o corpo paralisado, mas elas veem o corpo flexível. Elas percebem a flexibilidade ainda nesse corpo. Como? Né? A sua mente está iludida. Muitos dos psicólogos, muitas das pessoas que estudam a ciência pela parte materialista, eles não conseguem perceber essa potencialidade nossa. Muitas vezes a pessoa nasce com um membro atrofiado, um braço, uma perna. Só que ela olha e fala assim, não é assim que eu vejo. Eu vejo o meu braço normal, o meu braço como se ele fosse completo, sem nenhuma atrofia. Como é que pode ser isso? As pessoas que saem muitas vezes durante a noite, em processo de, hoje nós chamamos de viagem astral, elas saem com alguma coisa. Né? O corpo não pode deixar de existir e a pessoa sair sem o corpo. Então o que eles aprenderam com isso, com essas pesquisas? Aprenderam que junto a cada um de nós existe um outro corpo. Então esse outro corpo foi chamado de corpo ódico, corpo búdico, corpo incorruptível, corpo astral. Vários nomes foram dados para esse corpo que compõe a nossa parte física e compõe o nosso ser. A ciência hoje não aceita essa informação porque ela pensa só em termos de matéria. Toda pessoa que pensa muito em matéria, que só existe matéria quantificável, matéria que pode ser medida, ela não consegue entender essa relação da possibilidade de que nós tenhamos um outro corpo, uma outra parte de nós. Porque ela vê a ciência como algo fechado. E quando chega a determinado ponto, ela não consegue mais avançar. Ela não consegue mais pensar ou compreender
que existe, para além desse nosso corpo físico, uma relação toda espiritual. E também não consegue compreender que existe matéria em outros níveis de desenvolvimento, em outros níveis de possibilidades. Então, nós acostumamos, segundo a nossa ciência, a observar essas coisas achando que elas sejam anomalias. Então, se você chega no seu médico e diz para ele, olha, de vez em quando eu durmo, eu tenho a impressão que eu saio do corpo, mas quando eu volto eu não consigo encaixar, eu tenho a impressão que eu morri. Ou, durante a noite, a minha irmã acorda, ela sai andando pela casa e falando como se ela não dormisse. Não é? Minha mãe disse que ela é sonâmbula, a gente não pode acordar ela, porque se acordar ela morre. Não é? Isso é uma das possibilidades que muito ocorre. Hoje em dia a gente levanta, dá uma de sonâmbulo, mas é para assaltar a geladeira mesmo. Né? A gente vai na geladeira e dá uma de que está dormindo para que ninguém desconfie que nós estamos com muita fome mesmo. Então, mas esses processos são processos naturais. E muitas vezes dentro desse processo, se você conversa com a pessoa, que ela tem esse processo de desprendimento do corpo, a pessoa acaba dizendo coisas para você que você fala assim, mas como é que ela sabia disso? Porque quando ela está em vigília, vigília é como nós estamos aqui. A boa parte está acordada, né? Pelo menos assim supor. Que você está acordado em relação com os outros, está observando o que está à sua volta e sentindo tudo que está à sua volta. Isso é uma vigília. Porém, em estado um pouco mais de relaxamento, de equilíbrio, nós saímos naturalmente do nosso corpo. Então, em estado de vigília, nós não temos um conjunto de ideias muito grande. Muitas vezes nós somos limitados mesmo, em relação a alguns assuntos. Porém, na condição de espírito, nós começamos a ter contato com outras possibilidades nossas, com outros talentos nossos, que quando nós estamos nesse processo de vigília, nós não percebemos. Então, às vezes você conversa com uma pessoa que entra nesse estágio, ela fala esses diagnósticos, ela fala sobre doenças, ela esclarece assuntos, ela fala de coisas totalmente desconhecidas dela, porque você percebe, porque você conhece aquela pessoa e sabe que ela não tem esse potencial todo. Então, se não é ela, é o espírito dela quem está falando. E muitas vezes esse espírito está em contato com outros espíritos do plano espiritual que a informam, que conversam com ela. Quando eu me casei, um pouquinho antes de me casar, uma certa vez eu fui à casa da minha futura esposa e não conhecia a mãe dela, mas nunca tínhamos feito pousada de um dia para o outro na casa deles. E eu fui convidado, aquele dia eles moravam em São Caetano, eu fui convidado para dormir lá. E eu era muito incauto, não tinha muito conhecimento, e fui dormir lá. Para dormir foi um sufoco. Me puseram no sofá, né? Aquele sofá meio durinho, eu falei, meu Deus do céu, hoje vai ser terrível para eu dormir. Eu virava de um lado, virava do outro, daqui a pouco eu comecei a escutar um burburinho no quarto. Né? E quando eu dei por mim, a minha sogra estava aos gritos, socorro, socorro, eu falei, meu, está pegando fogo. E começava a procurar onde era, e olhava nada de fogo em lugar nenhum, alguém entrou dentro de casa, já levantei com os punhos fechados para ver se aparecia alguém para brigar, e nada. Aí eu falei, o negócio vai ser fazendo as orações, Pai nosso que estás no céu. Rezei até o credo aquele dia. Aquele dia foi uma coisa assim terrível. Quando passou algumas horas, passou todo aquele sufoco, deu 5 horas da manhã, deu 6 horas da manhã, eu nada de pregar o olho. Quando deu 8 horas, todo mundo levantou. Eu falei, ai meu Deus do céu, tudo bem que você dormiu bem? Ah, dormi sim. Aí minha esposa vem e faz, você ouviu durante a noite? Eu falei, ouvi sim, rezei para tudo quanto era santo. E o que foi aquilo? Não, esqueci de dizer para você. Minha mãe, por causa da mediunidade, ela sai do corpo. Como assim? Sua mãe, por ser médium, sai do corpo? Sai. Ela tem uma relação muito intensa com os espíritos. E ela é levada em alguns lugares e ela reage fisicamente
dentro das possibilidades dos estágios em que ela se encontra. Eu falei, que coisa, né? Então aquela gritaria toda lá, que eu já fiquei esperto, pensando que estava pegando fogo na casa, era sua mãe gritando. Eu falei, quando nós casar ela vai ficar aí, né? Aí ela falou, vai sim, mas alguns dias ela vai dormir lá. Você vai se adaptando, mas ela vai ficar aí, né? Porque pelo amor de Deus, estou quase morrendo do coração, me deu uma batedeira aqui, quase pedi uma água com açúcar, porque eu não sabia o que estava acontecendo, tudo, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça um bocado de tempo. Aí, como a curiosidade sempre nos desperta, eu falei, vou ler mais a respeito do assunto. Fui pesquisar. E eu descobri uma coisa bastante significativa. Achei um livrinho meio marreta e falou o seguinte, que se você pôr um sapato no peito da pessoa quando ela está falando assim, ela te conta tudo. Eu falei, beleza. E eu também descobri que mediunidade era hereditária, né? Falei, meu Deus do céu, mediunidade é hereditária. Eu olhei bem para ela um dia, falei, filha, é melhor você pensar antes de casar comigo. Por quê? Porque você é herdeiro da sua mãe, né? Genética também. Então você deve ter mediunidade. Se você falar de noite e fizer alguma coisa errada contra mim, põe um sapato no seu peito, você vai se caguetar e aí você vai ter comigo, hein? Aí ela ficou olhando assim com aquela cara de suspeita, né? Mas você tem coragem de fazer isso? Eu falei, lógico, e o meu nome, né? E a minha postura. E ela falou assim, então não vou casar com você não. Eu falei, vamos sim. Até lá você já melhorou. Eu aplico uns passes, você dizem que o passe melhora tudo, aí qualquer coisa eu aplico uns passes em você para ver se você melhora. E aí levamos na brincadeira, tal, beleza, tranquilo. Aí quando chegou a época que nós fomos nos juntar, nos primeiros dias nada. No segundo dia aconteceu o fato. Ela começou a falar de mim. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje, meu Deus do céu, me ajudei. Só que ela começou a falar de uma forma muito estranha. Quando nós estamos fora do corpo, a voz não sai pela boca, ela sai por essa parte aqui do nariz. Então a voz fica uma coisa bem assim. Falei, Jesus do céu, essa morreu, não tinha visto o fenômeno ainda, né? E eu comecei a orar e pedir para tudo quanto era guia ajudar ela. Daqui a pouco ela falou, nossa, falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, puxa, ainda um ligeiro cutucadinha nela para ela acordar, né? E ela acordou, o que foi? Nossa, está roncando muito. Virou para o lado. No dia seguinte eu contei para ela. Mas expliquei para ela, naturalmente, o que faz. Eu falei para ela, você precisa, ao longo do dia, vigiar bastante, fazer suas preces, porque tudo que nós fazemos durante o dia, quando nós saímos durante o corpo, saímos do corpo durante a noite, nós vamos repetir a viagem. Então, se você brigou com alguém durante o dia, lá com o seu patrão, com o seu chefe, quando você sai de noite, você vai lá para continuar brigando. Por isso que a gente sonha, muitas vezes, está brigando com o chefe. Ou você olha, muitas vezes, alguém que você gostou muito, que você achou bonitão ou bonitona, você, durante a saída do corpo, o que você faz? Você vai lá. Vai ter contato com esses que você achou bonito. Por isso que o adolescente, o jovem, tem aqueles sonhos eróticos. Porque ele fica empolgado com a garota, quando ele chega à noite, o corpo fica ali, ele sai em corpo astral ou em corpo perispíritico e vai ter contato com as pessoas, contato com as mulheres ou contato com os homens. Depende do indivíduo ou da individualidade, apesar que hoje nós já temos uma outra característica. Então, todos esses processos são os processos da nossa alma. O corpo físico nosso, ele é como se ele fosse um escafandro. Não é escafandro aquela roupa que os mergulhadores antigos utilizavam para poder andar dentro do mar. É uma coisa bem fechada, pesada, opaca. O nosso corpo é isso para o nosso espírito. O nosso corpo não permite que o nosso espírito se expanda, tenha essas relações com facilidade. A menos que nós relaxemos por alguns instantes e aí nós saímos naturalmente do corpo e retomamos ao plano espiritual. O Livro dos Espíritos explica que Deus permitiu que acontecesse isso conosco para que nós não ficássemos tão presos aqui na Terra. Como nós somos oriundos do plano espiritual, nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos lá benfeitores, nós temos localidades
onde nós já vivenciamos, que seria muito triste ou muito desagradável para nós se nós não pudéssemos